Sou Rodrigo Lima Martins de Oliveira e o meu trabalho é a distância inicial de fuga das capivaras do Lago Paranoá. Ah, os impactos ambientais eles vêm se intensificando nas últimas décadas. E isso gera cada vez mais relatos de encontros com fauna silvestre, sendo esses encontros harmônicos ou não, onde há conflito e alguém pode inclusive sair ferido, seja o animal ou a pessoa, etc. Sob essa ótica, a capivara ela tem destaque por ela ser comumente avistada em áreas urbanizadas. E inclusive isso é, torna essa espécie uma das três espécies de animais selvagens de maior importância no quesito conflito com humanos. Então, para entender isso, nós decidimos investigar se as capivaras que vivem em ambientes antropizados, se elas têm uma distância de fuga reduzida por estarem acostumados à presença humana, né? E isso poderia talvez aumentar as chances de conflitos. Nós decidimos então medir a distância inicial de fuga, né, das capivaras do Lago Paranoá no Distrito Federal. A orla ela foi percorrida, ela foi navegada com o auxílio de um mapa de calor gerado nas campanhas de monitoramento que foram feitas concomitantemente com esse estudo. E ao avistar o bando, o pesquisador então desembarcava, nós ancorávamos, nós chegávamos com a embarcação, o pesquisador desembarcava a cerca de 100 metros. Ao chegar próximo a 50 metros de distância do grupo a ser estudado, começava-se então a aproximação, né, a abordagem, em uma caminhada em ritmo constante. A cada alteração no comportamento da capivara ou do grupo da capivara, de capivaras, soltávamos então pesos de tecido em cor chamativa e para marcar a que distância nós estávamos delas, do grupo de capivaras, quando elas tiveram esse comportamento. Depois disso, depois de findada a aproximação, geralmente com elas indo para a água, nós medíamos tudo com uma trena de 50 metros, a distância entre um peso e o outro e a distância onde a capivara estava durante a aproximação. Foram realizadas 9 abordagens, né, com grupos que variavam de 1 a 54 indivíduos, uma média de 25 indivíduos, um total do estudo de 228 indivíduos. Usamos uma modelagem para comparar a luminosidade urbana com essa distância inicial de fuga. E essas análises foram feitas no software R. 5 grupos eles apresentaram 5 interações, né, 5 mudanças comportamentais. 2 grupos apresentaram 6, um grupo apresentou 4 e apenas um grupo com 3 interações antes da fuga. Né, os comportamentos que nós conseguimos identificar e conseguimos catalogar foi levantar a cabeça, latir, sair lentamente, sair todos, e geralmente o último era correr e ir para a água, que era efetivamente a fuga. A distância de fuga foram entre 2,5 metros, 2,5 metros até 42 metros, né, uma média de 14,5 metros. O modelo ajustado ele acabou por não corroborar isso, todas as análises que nós fizemos não corroborou essa relação entre a intensidade de urbanização do local com a distância de fuga desse grupo de capivaras, né? Como pode ser visto aqui no slide. Então, o que nós podemos concluir disso? Sim, não se identificou realmente nenhuma relação entre a intensidade de urbanização e a distância de fuga dessas capivaras do Lago Paranoá. Mas assim, não há nenhum registro de nenhum trabalho que fale sobre essa distância de fuga em capivaras. Então, e é algo que é de interesse para o manejo, né, para gestores. E a capivara ela demonstra também vários tipos de comportamentos antes de finalmente ela fugir. Então, ela, digamos assim, ela avisa antes de fugir conforme você vai fazendo a aproximação. Além disso, nós tivemos uma relativa baixa amostragem, então é interessante pelo peso que esse trabalho pode proporcionar para evitar conflitos, né, humano-capivara, e também para o melhor entendimento e a melhor técnicas de manejo dessa espécie. Seria interessante então a continuidade de pesquisas desse tipo.